porque não tem cobertura do governo. Os Estados Unidos nunca tiveram, e naquela época, quando esse estudo foi feito, os anos 70, 80, também não tinham, e consequentemente, por ter uma péssima ordenação da atenção primária, tinham também os piores indicadores. Longe do Reino Unido, longe de outros países que já tinham uma estrutura melhor definida. Quanto melhor a atenção primária, e estes eram os países com melhores níveis de atenção primária, melhores os resultados indicadores de saúde. Este outro gráfico mostra, em 1989, gastos per capita com atenção à saúde e a pontuação de atenção primária. Então, aqui sim, quanto mais alta essa pontuação, melhor a atenção primária. Veja de novo que os Estados Unidos têm o pior nível de atenção primária e têm os maiores gastos per capita com saúde. A saúde nos Estados Unidos é cara e é bancada pelas próprias pessoas, na maioria das vezes. Enquanto que os outros países que desenvolveram depois da Segunda Guerra o conceito de estado de bem-estar social, que assumiram a saúde como uma política de Estado e construíram sistemas de saúde universais para os seus cidadãos, diferente do nosso, que é para quem mora no Brasil, lá nestes países é para quem é cidadão desses países, os índices eram muito melhores, os gastos eram muito menores do que aquele observado nos Estados Unidos. Esse estudo de 94 mostrava determinantes de resultado. Então, quais são os determinantes? Mortalidade geral, mortalidade por doença cardíaca, mortalidade por câncer, mortalidade neonatal, duração de vida, baixo peso ao nascer, em 50 estados dos Estados Unidos. E o resumo do resultado é: aonde havia mais médicos especialistas, portanto não havia estrutura de atenção primária, não havia médico generalista, tudo era baseado na ação dos especialistas, todos os resultados eram piores. Todos esses indicadores aqui de cima eram piores. Onde havia menos médicos de atenção primária, todos os resultados eram piores. Em relação aos leitos hospitalares, onde tinha mais leito hospitalar, total mais alto, você tinha mais doença cardíaca e mortalidade neonatal. A escolaridade da região não tinha relação com a doença. Onde a renda era mais baixa, você tinha maior mortalidade por doença cardíaca e por câncer. Onde havia desemprego mais alto, você tinha mais mortalidade, menor duração média de vida, casos de baixo peso ao nascer. No ambiente urbano, comparado com o ambiente rural, a mortalidade era mais baixa, uma maior duração de vida média. Onde havia maior poluição, tinha maior mortalidade total. Onde havia o pior estilo de vida, a mortalidade total e por câncer era mais alta, com menor duração média de vida. E aonde não havia a cobertura para as minorias, você tinha mortalidade total maior, maior mortalidade neonatal, maior taxa de baixo peso ao nascer, menor duração de média de vida. Todas essas variáveis que estão listadas aqui deste lado, elas são indicadores importantes de condição de vida. Então, não é só a diferença de médico especialista de atenção primária, mas são uma série de outros quesitos que precisam ser abordados quando você constrói uma atenção primária. E, infelizmente, a partir do estudo C de 94, os Estados Unidos não aprenderam nada. Eles continuam até hoje com um sistema de saúde que não é inclusivo e que transforma a atenção à saúde numa mercadoria de valor extremamente alto. Outra situação neste embate entre a atenção primária e a atenção desenvolvida por especialistas é que o médico da atenção primária consegue fazer uma variedade de diagnósticos. Ele não é só cardiologista, ele não é só pneumologista, ele não é só nefrologista. Ele tem condição de atender as doenças menos complexas de diferentes especialidades, atendendo pacientes novos e retornos.
Com o tempo, o termo médico generalista começou a ser encarado como uma questão que denotava inferioridade. Um médico não conseguiu ser especialista, então ele é generalista. E não é verdade. Não é verdade. O fato também do médico ser especialista não significa que o diagnóstico dele será mais preciso. Talvez seja mais preciso se o problema for efetivamente dentro da especialidade dele. Mas como eu falei para vocês, se a gente procura direto um especialista, sem saber exatamente o que a gente tem, pode ser que a gente esteja procurando o especialista errado. E aí ele não vai conseguir fazer diagnóstico. Quando um médico generalista talvez não consiga fazer o tratamento adequado ou fazer o acompanhamento adequado, mas muitas vezes ele faz o diagnóstico e encaminha para o especialista fazer o acompanhamento e o tratamento da melhor forma possível. Criou-se nas pessoas essa noção de que o atendimento especializado é melhor que o atendimento generalizado, generalista. Então, é difícil quebrar esse preconceito estabelecido, né? Uma vez que, na prática, todos os estudos mostram que a prática da atenção primária, de modo generalista, é tão efetiva quanto e pode melhorar os indicadores de saúde, né? Existem outras vantagens da atenção primária, e que por isso que a atenção primária foi aconselhada como devendo ser a porta de entrada dos países em desenvolvimento. Tanto para os países em desenvolvimento quanto os países industrializados já, a APS denota, além de melhores resultados, menores custos. Com o tempo, com ela funcionando efetivamente, a satisfação do usuário vai ser maior, os indicadores de saúde vão melhorar, vai se utilizar menos medicação, porque vai se dar muita ênfase na promoção da saúde e na prevenção da doença, certo? Aonde a atenção primária está bem estabelecida, nos países europeus, no Canadá e no Brasil, foi se quebrando um pouco o conceito de que eu devo procurar um especialista. Não, eu devo procurar um bom generalista, eu devo procurar o médico que me acompanha rotineiramente, porque ele vai saber, vai poder me ajudar a descobrir o que eu tenho, e se ele não puder dar conta do tratamento, ele vai me encaminhar para a especialidade específica que eu estou precisando naquele momento, tá certo? Então, o que é construir um sistema de saúde com base numa atenção primária robusta, bem estruturada, capaz de atender às demandas mais comuns da população? É um processo de contenção de despesa ou racionalização da organização do serviço? As duas coisas. As duas coisas. Está se propondo uma abordagem que faz as duas coisas. Porque não é racional investir recursos exageradamente desnecessários em atividades que são mais caras e desnecessárias para a maioria dos problemas. Nós não temos especialistas suficientes para atender toda a população, nem aqui nem em lugar nenhum do mundo. Nós temos bons generalistas capazes de dar conta da maioria absoluta dos problemas que acontecem e que aparecem no nível de atenção primária. Então, focar na atenção primária como porta de entrada do sistema é racionalizar o sistema, fazê-lo funcionar de maneira adequada e, consequentemente, se ele funcionar de maneira adequada, ele vai diminuir os custos na própria atenção primária e nos níveis de maior complexidade. Não dava para os países endividados, os países latino-americanos, por exemplo, manterem uma estrutura de atenção à saúde cara, baseada em equipamentos, em medicamentos importados, num diagnóstico, né? Não é isso, o dia a dia não é esse. O dia a dia da saúde é a maior parte dos problemas serem problemas de pequena complexidade e que podem ser atendidos dentro da atenção primária. Com isso,
se organiza a distribuição de recursos dentro do sistema, se investem os recursos necessários na atenção primária, sobrando recursos para também ações, quando necessárias, dentro dos níveis secundário e terciário de complexidade. Avanços dentro deste desenho, dentro deste modelo de atenção primária forte, robusta, no Brasil principalmente, dentro da estrutura do SUS que a gente já conhece, participação importante da comunidade nas decisões e no funcionamento do sistema. Isso mudou a história da saúde no Brasil. O incentivo ao Programa Nacional de Imunização. Nós tínhamos erradicado o sarampo no Brasil e a pólio, até que os movimentos anti-vacina fizeram ressurgir estas doenças. Doenças que nunca foram erradicadas num país como os Estados Unidos, por exemplo, onde o movimento anti-vacina é muito grande, mas o Brasil tinha erradicado. E agora nós temos pessoas de novo morrendo de sarampo. Nós temos casos de pólio. As nossas coberturas, até 10 anos atrás, eram coberturas elevadíssimas. O nosso sistema de imunização é referência no mundo inteiro. O incentivo à atenção básica também mudou os currículos das faculdades da área da saúde. Então, hoje, uma boa parte do currículo se dá às ações de aprendizado, de ensino das ações voltadas à atenção primária, ao funcionamento da atenção primária. E não é só da parte assistencial, mas é também da parte gerencial, da administração. Em todos os cursos da área da saúde, porque, como eu já disse para vocês, o maior empregador no Brasil na área da saúde é o SUS. Fatalmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar trabalhando no Sistema Único de Saúde e aí nós vamos, muitas vezes, além da parte assistencial, ter que nos responsabilizar pela parte administrativa. E se eu começar essa formação desde os bancos escolares, capacitações e aperfeiçoamentos pontuais serão suficientes para me colocar em situação de administrar, de ajudar a administrar esses serviços de saúde. Existe um programa de educação continuada em atenção primária, em todos os aspectos, do assistencial ao administrativo, né? Isso é importante. E a estrutura da APS dentro do sistema de saúde brasileiro fez com que houvesse uma desconcentração e uma descentralização das ações. A gente já viu, antigamente, você tinha hospital do poder federal, que era administrado pelo governo federal. Isso foi desaparecendo. Hoje, a atenção à saúde é responsabilidade direta do município. E em situações especiais, onde eu tenho atividades regionais e não locais, eu tenho um Estado administrando um hospital. Certo? Dentro da atenção primária em saúde, o Brasil escolheu um modelo para fazê-la funcionar, a atenção primária. Originalmente, o nome deste modelo era do Programa de Saúde da Família e hoje mudou para Estratégia de Saúde da Família. Em 2002, o Aleixo escreveu que o Programa de Saúde da Família configurava-se como o maior programa assistencial desenvolvido em escala em todo o Brasil, carregando um enorme potencial para estruturar de forma consistente a atenção primária à saúde no país. Então, toda a esperança estava depositada no Programa de Saúde da Família, ou na Estratégia de Saúde da Família, como a forma de construir a atenção primária em saúde no Brasil. Um pouco das referências que a gente usou. Espero que vocês aproveitem. E na próxima aula nós vamos discutir um pouquinho o funcionamento da estratégia de saúde da família e tentar descobrir quais são as mudanças que este programa sofreu, principalmente no último ano no Brasil. Até a próxima.